Que nós possamos estar na paz do Mestre. É um prazer estar aqui com vocês. Me sinto como... No Nair, a gente se sente na casa dos pais, né? Aqui eu me sinto na casa daqueles tios muito queridos, né? Dá uma sensação muito familiar, muito agradável. Nós hoje vamos conversar sobre alguns itens do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que vou pedir licença aqui para ler os itens principais na citação, para ficar mais fácil. Que seriam 2. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Isso está em Mateus, capítulo 5, versículos 5, 6 e 10. E a segunda bem-aventurança, né? Bem-aventurados vós, que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós, que agora chorais, porque rireis. Está em Lucas, capítulo 6, versículos 20 e 21. E um complemento que diz: mas ai de vós, ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós, que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós, que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Também está em Lucas, capítulo 6, versículos 24 a 25. E aí tem os itens chamados justiça das aflições, causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições, e só. Vamos ver se nós conseguimos conversar um pouco sobre essas questões. As bem-aventuranças talvez sejam a parte mais universal do ensino de Jesus, ou pelo menos aquelas que nós podemos perceber com mais facilidade. Por quê? Ele se reporta aos estados da alma daqueles que sofrem. E que, se nós formos pensar, em todas as épocas da história humana, haverá aqueles que se sentem nessas condições. Pode ser que haja uma circunstância em que a miséria material seja a fonte de sofrimento, mas mesmo quando isso não acontece, nós temos uma série de outras circunstâncias que geram aflição, que fazem as pessoas chorar, que fazem as pessoas sofrerem. Então, quando Jesus se refere àqueles que sofrem, né, para usar um verbo sintético, e diz que eles serão bem-aventurados, considerando-se que ninguém pode dizer que o sofrimento em si é um estado de ventura, é sinal de que ele sugere, de alguma forma, que haja um futuro em que esse tipo de sofrimento possa ser compensado. Esse raciocínio, né, quando se pensa na ideia do céu ou da vida futura, pode sugerir que as pessoas vão encontrar nela a compensação pelaquilo que sofrem. Então, essa bem-aventurança significa dizer, olha, no futuro você vai estar bem quando agora você sofre. E ainda que isso fizesse um sentido potencial, né, restaria a questão, mas, ok, eu vou ter uma compensação no futuro. Mas por quê? Por que que eu tenho que sofrer agora? Por que que eu tenho que passar pelas dificuldades que eu estou passando agora? E mais ainda, né? Por que que há dificuldades tão diferentes e há circunstâncias tão diferentes para tantas pessoas? Algumas vezes parecendo que há um descompasso entre a distribuição da riqueza, das oportunidades, de tal maneira que alguns sofram e outros não. Quando se acredita em Deus, e essa crença é algo numa visão mais ampla, não podemos considerar que Deus construa qualquer processo que não seja justo e que não seja amoroso. Então, mais um motivo para se perguntar, se Deus é justo e amoroso, por que que há tanta dificuldade dessa forma? Por que que há tanta assimetria nas vidas? Onde é que existe essa justiça? Qual seria a utilidade desses sofrimentos? Considerando-se que há pessoas que parecem tão boas e sofrem tanto, e há aqueles que nitidamente fazem opções pelo mal, ou pelo menos pelo mal do próximo, e aparentemente não sofrem nada.
Ou aqueles casos de famílias, né, que são desde o início defrontadas por desafios como a doença grave dos filhos, ou a impossibilidade do trabalho, ou outros tantos fatores que criam sofrimento moral e sofrimento físico. Essa é uma questão universal que sempre povoou o imaginário e a consciência dos homens. E acontece mesmo hoje. Então, quando a gente olha essa proposta de Jesus, naturalmente, considerando-se o contexto, ele está dando sequência, né, a um discurso que iniciou e que faz a diferença entre o cristianismo e as religiões anteriores, mesmo o judaísmo. Por quê? Porque ele defende a ideia muito simples, né, de que Deus é Pai. E é um Pai amoroso, não é um Deus no formato do Senhor dos Exércitos. Ora, então, mais um motivo para nós nos perguntarmos, como um Pai amoroso pode consentir que haja tanta diferença entre a vida dos seus filhos? Como é que a doutrina espírita nos ajuda a compreender essa questão? Quando nós olhamos a perspectiva espírita, nós percebemos que a vida é um contínuo. Nós não estamos no início da vida nem no final da vida. Nós estamos em algum momento de uma longa trajetória, não é, que é difícil de contar no tempo que a gente conhece. E na perspectiva de nós espíritos, né, nessa condição humana, em que temos a questão da consciência como a capacidade de entender e fazer escolhas, nós vamos, ao longo das nossas reencarnações, construindo experiências que vão gerando consequências. Então, nesse exato momento, quando nós dizemos que estamos aqui no presente, é uma questão de ponto de vista, porque eu posso perceber claramente que eu estou no futuro do meu passado ou no passado do meu futuro. Onde é que existe a fronteira entre o efeito do que eu estou fazendo e do que vai acontecer de consequência, ou do que está me alcançando pelas consequências que eu fiz? Esse entrelaçamento do tempo faz com que nós estejamos vivendo sempre, né, um movimento como se fosse a onda dos eventos que nós criamos no passado, aquilo que nós estamos fazendo agora, que interfere, né, com essa criação, e as coisas que nós estamos por produzir, que vão repercutir lá na frente. Então, em qualquer momento das nossas existências, qualquer experiência nossa reflete exatamente essa superposição desses três instantes, que a gente codifica, né, como presente, passado e futuro, mas que, na verdade, do ponto de vista do que sentimos, do que compreendemos, é como se fosse um contínuo de superposições. Como alguém que jogasse várias pedras, né, num lago plácido, e as ondas se formando, né, com velocidades e formas diferentes, fossem interferindo em algum momento. Então, quando eu olhasse aquela confluência de ondas, eu veria, na verdade, né, uma mistura entre ondas que eu estou começando a criar agora e outras que estão vindo do passado, e algumas que vão se propagar para o futuro. Essa perspectiva, quando tratamos do nosso sofrimento, nos convida a perguntar: de onde ele vem? Ele é algo que nós estamos criando agora? É algo que criamos há algum tempo atrás? É algo que criamos há muito tempo atrás? Porque se a consciência, né, ela nos permite lidar, construir, ser a base dessa nossa individualidade, nós podemos nos perceber como essa junção entre o que somos hoje, o que já fomos no passado e aquilo que estamos querendo ser no futuro. E quando nós, por exemplo, somos colhidos por algum tipo de dificuldade, na perspectiva espírita de que não existe aleatoriedade e de que nós somos, né, habitantes do universo, em que o amor, a justiça e a caridade são valores, né, que a providência divina sustenta, porque Deus faz com que a criação funcione assim, é sinal de que nós, ao vivermos nossa vida, estamos submetidos a essa mesma justiça, a essa mesma misericórdia, né, a esse amor.
Isso significa dizer que não pode haver nenhum evento que seja injusto, que não seja misericordioso ou seja amoroso, porque senão nós estaríamos admitindo uma falha da divindade ou da lei natural, o que não parece fazer muito sentido. Significa dizer que mesmo quando nós não conseguimos atinar com a razão ou a finalidade daquilo que estamos vivendo, né, cada evento está inserido num contexto que faz sentido, embora nós talvez ainda não percebamos. O que nos sugere que muitas das coisas que nós estamos vivendo hoje possam ter sido geradas por escolhas anteriores ou por escolhas muito remotas, levando a termo, né, a concepção de que todo efeito tem uma causa. E como nós não aceitamos a aleatoriedade no universo onde Deus exista, não podemos pensar que uma causa aleatória aconteça gerando um efeito aleatório. E se há justiça, é preciso que haja alguma forma de correlação entre a ação e o efeito para que isso desenvolva, né, o sentido da individualidade, da responsabilidade. Não existe consciência sem autoria. Não existe consciência sem consequência. Quando nós temos uma criança sob nossa responsabilidade, como é que nós educamos essa pessoa, né, para o exercício da autonomia? Precisamos fazer ela entender os valores, as condutas, mas precisamos desenvolver nela o sentido de que ela tem que ser capaz de responder pelos seus próprios atos. E à medida que essa criança se transforma num adulto, vai respondendo cada vez em maior profundidade, porque ela tem que ser consequente, ela tem que perceber as consequências do que ela faz e, antevendo essas consequências, escolher o que deve ou o que não deve fazer. É isso que faz o indivíduo responsável, ele é capaz de responder por si mesmo. E é isso que não pode fazer, por exemplo, o companheiro que tem limitações de ordem psíquica ou mental, porque é incapaz, nessa encarnação, de estabelecer a consequência entre o que faz e o que não faz. Assim como uma criança pequena, que não podendo atinar com as coisas que faz, é capaz de, brincando, causar um estrago. Mas o adulto não. O adulto, espera-se dele a questão da consequência, da responsabilidade. Ora, se nós tomarmos esse valor como um valor educativo universal, toda consciência só se desenvolve a partir da consequência, da percepção de quem é e do que faz, na vida de relação consigo mesmo e com os outros. É por isso que nós, de alguma forma, nas vivências que fazemos hoje, temos que nos encontrar com as consequências dos atos que escolhemos antes, para, através deles, elaborarmos esse sentido de responsabilidade e aprendermos com essas consequências a fazermos escolhas melhores. Então, isso nos sugere que somos sempre herdeiros das próprias escolhas e solidários, muitas vezes, às escolhas dos próximos, mais próximos. Então, quando nós vivemos hoje algum tipo de escolha, né, estamos nessa escolha construindo imediatamente ou mais para frente consequências que nós vamos ter que administrar. E também, logicamente, se estamos vivendo alguns eventos hoje que parece que não causamos agora, certamente eles foram causados em algum momento anterior e nos alcançam. Porque seria absurdo, do ponto de vista da crença em Deus, que fôssemos alcançados por eventos que nada têm a ver conosco. Então, tudo que nós vivemos, de uma certa forma, ajudamos a construir. Como tudo aquilo que nós estamos construindo, fazendo agora, vamos vivenciar no plano das consequências. E aí os espíritos, de uma maneira muito clara, nos convidam a perceber que as experiências difíceis que muitas vezes estamos vivendo são fruto de escolhas que podem ter acontecido em dois níveis, nessa própria existência ou em existências anteriores. Então, digamos, se eu vou fazer uma viagem longa e eu passo, durante um período anterior, usando o meu carro, e eu não lhe presto nenhuma atenção em termos de cuidados, de manutenção, e lá, no meio do caminho, eu sofro um acidente terrível por uma falha de algum componente, alguém com justa razão poderia dizer: puxa, mas será que se tivesse feito manutenção nesse carro antes não teria identificado esse problema?
E também, com justa razão, poderia logicamente imaginar: esse acidente é consequência da negligência com algum tipo de cuidado. Mas, imagine você, uma pessoa super zelosa, né, que utiliza todos os cuidados para fazer a manutenção do carro, e em determinado momento, viajando por um lugar absolutamente seguro, uma peça, né, apresenta uma falha estrutural que ninguém poderia antecipar e sofre um acidente fatal. A pergunta é: o que aquela pessoa poderia ter feito nessa vida que não fez para evitar aquele acidente? Nada. Lógico, se ela não pode fazer nada e nada poderia ter feito, é sinal de que aquele evento não foi construído pelas escolhas dela, mas por algum motivo anterior. E se nós não podemos aceitar que a aleatoriedade exista, é sinal de que, por algum mecanismo complexo que nós não entendemos, aquele carro foi falhar naquelas circunstâncias por algum motivo, né, alguma finalidade, que propiciou àqueles que sofreram um acidente uma experiência que lhes era devida. Se nós formos olhar, muitas vezes, as causas dos nossos sofrimentos, podemos, com certeza, muitas vezes, olhar para trás e dizer assim: se eu tivesse feito aquilo diferente, eu agora não estava passando por esse sacrifício que eu estou agora. Quantas vezes a gente faz isso? Nesses casos, a gente pode dizer assim: isso daí é uma construção que veio de reencarnações anteriores? Não, de forma alguma. Geralmente são escolhas que nós fazemos. E como a vida é uma superposição, tantas vezes fazemos microdecisões que vão fazendo com que as situações fiquem complexas, de tal sorte que às vezes nós nos vemos em circunstâncias que parecem impossíveis de resolver. Como alguém que pega um fiapo de linha e outro, e começa a fazer uma trama, e vai dando nós, e vai dando nós, e vai dando nós. Depois de 5 anos de trabalho, você chega para alguém e diz assim: solta para mim, por favor. Como é que faz isso? É possível? Sim, mas não vai ser fácil de fazer, vai dar muito trabalho. E isso nos sugere que muitas vezes as nossas vidas, nas vidas de relação, elas são também construídas dessa forma. Nós vamos fazendo microdecisões que aparentemente não são de grande repercussão, mas que no conjunto da obra elas se transformam numa teia complexa e depois nós não sabemos como desmanchar esse negócio. E isso vale para todos os sistemas da vida. Pegue o seu organismo e faça todo dia micro-lesões ou microagressões associadas ao uso de alguma substância ou de uma postura errada, né? O que vai acontecendo? Ele vai se adaptando àquilo. E amanhã, quando se manifestar uma dificuldade qualquer e você tentar voltar à normalidade, não vai ser fácil. Construa uma vida de atritos e dificuldades com alguém próximo, por má vontade, por antipatia, por algum outro fator. E faça isso durante anos. E um dia você olha no espelho e diz: eu vou mudar minha relação com fulano porque eu acho que eu estou equivocado. Ótima ideia. Não vai fazer isso instantaneamente. Então, na abordagem que os espíritos nos sugerem, muito frequentemente, estamos diante de situações difíceis que nós construímos nessa própria vida, embora nem sempre isso seja fácil de perceber. E esse é um tema que a gente vai abordar no outro bloco. Mas, e aquelas outras circunstâncias que nos alcançam, que nós aparentemente não podemos entender como elas foram construídas? Quando, por exemplo, desenvolvemos algum tipo de doença grave, que em tese não contribuímos para fazer com que acontecesse, ou vivemos uma crise, como, por exemplo, alguém que está trabalhando há muito tempo numa empresa, e a empresa do nada fale contra as melhores expectativas e a família perde o emprego, a população local perde o emprego e há uma crise, né, generalizada. Ou quando você mora num lugar e sempre que pudesse atinar com isso, há um envolvimento muito grande num conflito e aquela área que era uma área pacífica se transforma numa área de guerra. O que a pessoa poderia ter feito para mudar aquilo ou evitar aquilo?
muito difícil de avaliar. E aí a pergunta é, então como é que esses estados difíceis nos alcançam? Na verdade, a providência divina, por mecanismos que para nós parecem complexos, permite que nós tenhamos oportunidades renovadas de lidar com as nossas experiências anteriores. E é nesse sentido que, individual e coletivamente, vamos muitas vezes revisitar circunstâncias que nos convidam a mudar a nossa conduta, os nossos valores. Às vezes, através de processos simétricos. Então, muitas pessoas fantasiam uma espécie de lei de talião reencarnacionista, né? Se eu matei numa encarnação, então eu vou morrer dessa forma. Mas, na verdade, a providência divina tem um projeto pedagógico muito mais avançado do que esse. Pelo menos é o que a gente pode depreender. Imagine você alguém que em alguma vida tenha tirado a vida de outro por desapreço ou desrespeito a essa vida. E que nessa encarnação resolve se auxiliar de saúde. Mora num lugar distante, acorda todo dia de madrugada, pega 3 conduções, vai trabalhar num lugar com condições limitadas e se esforça no limite do possível para ajudar aqueles que estão atendendo à saúde dos outros. E faz isso durante 30 anos, vivendo em condições difíceis. Se essa pessoa não sabe o que é o valor da vida, quem sabe? E ela não precisa morrer para demonstrar isso. Então, muito frequentemente, aquilo que nos parece uma dificuldade, sem sentido, é um curso avançado de superação, de fixações, de ideias, de fantasias, que nós cultivamos e que hoje somos convidados a alterar. A simetria também faz com que recebamos muitas vezes nos nossos braços aqueles corações e aquelas mentes que nós deformamos. Então é comum que nós tenhamos, por exemplo, aquela filha de quem a gente gosta tanto, mas que conviver com ela parece quase impossível. E é uma criatura com um gênio difícil, com hábitos complicados, né, que a paciência precisa se desdobrar para dar certo. Mas, muito frequentemente, ela era uma mulher dócil, paciente, generosa, e nós, numa condição masculina equivocada, fizemos tanto com ela que acabamos gerando nela um movimento de revolta, de rebeldia, de perturbação. E aí a providência divina, muito generosamente, diz assim, olha que coisa boa, né? Agora, educa ela, ajuda ela a recuperar aquilo que você, né, contribuiu para que ela perdesse. E é por isso que geralmente nos cenários mais próximos, né, em que as nossas opções de fuga são limitadas, nós encontramos ali os maiores repositórios de experiências anteriores, que não são todas infelizes, são, na verdade, desafiadoras. Quando isso acontece, muitas vezes as pessoas dizem que mal eu fiz a Deus para ter esse filho, ou essa mulher, ou essa mãe, ou seja o que for. Mas, na verdade, a Deus não fizemos mal algum. Nós, na verdade, infringimos as leis divinas, através do desamor, da imprevidência, da irresponsabilidade. E isso faz com que nós sejamos hoje convidados, amorosamente, a cuidar e a consertar aqueles expedientes que nós usamos de forma infeliz. A mesma coisa acontece com os recursos físicos. Quantas vezes nós temos limitações mentais, limitações orgânicas, né, que não conseguimos entender, porque geneticamente somos o único na nossa família que tem. E aí a pergunta é, por que eu nasci com essa dificuldade? Muito frequentemente a gente atribui a isso, aquilo outro. Mas, na verdade, somos herdeiros de nós mesmos, inclusive nos processos da anatomia e da fisiologia. E é por isso que, muito frequentemente, a estrutura do nosso corpo ou seu funcionamento são construções que nós, lá atrás, plasmamos. E que, através do processo da reencarnação, nessa vida, ativamos, através das possibilidades genéticas dos nossos pais, algumas características, né, que nós ajudamos a produzir. E isso, certamente, também é um recurso que nós precisamos aprender a reformar, a reeducar e superar as nossas dificuldades. E nisso não há nenhuma forma de punição nem castigo. É mais ou menos como alguém
que não afia uma tesoura há muito tempo e deixa ela na gaveta. E um belo dia tem que cortar muitos papéis com ela. Quando vai usar a gaveta, abre a gaveta e vai cortar o papel, cada folha é um sacrifício. Mas por que a tesoura ficou abandonada e enferrujada? Se tivesse guardado, ou afiado, ou limpa, ela agora funcionaria bem. Mas agora é a única que tem. Tem que usar essa. E depois, quem sabe, aprender a corrigi-la. O corpo funciona exatamente como a sede das nossas fixações. Ah, mas eu não tenho nenhum problema de saúde, graças a Deus. Mas, às vezes, não tem no campo da saúde, digamos assim, da fisiologia mais grosseira, mas tem no campo do psiquismo. Quantos de nós temos limitações no campo das nossas emoções, da nossa segurança, da nossa autoconfiança? Quantos de nós temos medos que não sabemos explicar, processos de timidez, de frigidez sexual, de alienações, de ausências? A normalidade parece cada vez mais, né, uma linha inalcançável, porque quase todos nós, em humanidade, temos desequilíbrios de maior ou menor grau que fazem com que nós atravessemos para um lado e para o outro essa linha da normalidade muitas vezes. E algumas vezes nós a atravessamos e temos dificuldade de voltar. Pelo menos é isso que as estatísticas da Organização Mundial de Saúde mostram em todos os lugares. O que isso sugere? Que, muito frequentemente, estamos também lidando com as aflições que nós próprios construímos, gerando vários tipos de problemas que hoje emergem, né, do nosso inconsciente, nos assustando, nos apavorando, nos inquietando, nos deixando ansiosos. E nós temos que desmontar essas construções com novos propósitos. Então, quando a gente olha, né, nessa perspectiva, por que seríamos bem-aventurados no processo de sofrimento? Ou, de outra maneira, qual seria a finalidade do sofrimento? Muitas vezes, as pessoas fantasiam a seguinte questão: nós estamos sofrendo porque Deus quer, e esse sofrimento é para que nós nos depuremos. Ponto. Para muitas pessoas, isso é um foco de consolação, mas é de uma lógica frágil, porque nós mesmos, quando vemos uma criança cometendo algum ato inconveniente, ou um amigo, nós usamos uma porção de recursos para que justamente ela possa perceber o que está fazendo e evite o seu próprio sofrimento. Ora, se nós, que somos ainda, né, detentores de uma experiência amorosa tão limitada, nós nos preocupamos de não fazer o outro sofrer desnecessariamente, que dirá que Deus não fará conosco? Então, o sofrimento como uma finalidade imediata, como algo capaz de nos testar, ou algo capaz de nos depurar, precisa ser objeto de uma reflexão mais cuidadosa. Por quê? Por que nós sofremos? Alguém dirá: ah, mas uma pessoa que perde um filho jovem, ou um companheiro, ou quem perde um emprego, ou quem está com uma doença terminal, sofre. Mas a pergunta é: será que se nós pegarmos um coletivo de 1000 pessoas que estejam passando por algo semelhante, todas sofrem do mesmo jeito? O que vocês acham? Acho que não. O que significa que nós poderemos até tipificar certas circunstâncias como circunstâncias que podem causar sofrimento, mas nós não podemos determinar que elas causem sofrimento. O que isso significa? Que o sofrimento não é algo que vem das circunstâncias para o indivíduo, mas é algo que vem de dentro. É uma reação do indivíduo ao que ele vive. De sorte que aquilo que causa profundo sofrimento a uns, não causará nenhum a outros, e vice-versa. E aí, quando nós olhamos nessa perspectiva, se o sofrimento não é automático diante das circunstâncias, por que então Deus nos oferece ou permite que vivamos circunstâncias capazes de causar o sofrimento? Onde estaria a bem-aventurança nisso? Essa questão é estratégica para nós. Por quê? Porque o Espiritismo,
nos convida a refletir sobre a justiça divina e, naturalmente, nós entendemos que nada é por acaso, a profundidade dessa frase. Mas a pergunta é, ainda assim, mesmo sabendo que nada é por acaso, acreditando na questão da reencarnação e também no da imortalidade da alma, por que nós sofremos? E, quando sofremos, o que podemos fazer? Já escutei, em algumas circunstâncias, uma frase que acho muito difícil. Quando alguém chega rasgado pela dor e alguém olhando para ela pergunta assim: mas você não tem fé? E aí a pessoa fica dividida por duas facas. A faca do sofrimento que ela já carregava e uma outra em que ela se vê, talvez, refém de uma dúvida de valor. Eu não devo ter fé porque se eu tivesse fé não sofreria. Vocês acreditam nisso? Eu não. Então, nós podemos, de fato, perceber que a fé pode e deve ter interferência no sofrimento, mas que a fé não imuniza as pessoas do sofrimento. E essa talvez seja uma das questões mais graves que nós espíritas precisamos enfrentar em nós mesmos e também ao olhar para o outro que chega na casa espírita sendo desconhecedor da doutrina, sofrendo, ou o companheiro com quem nós compartilhamos as lides espíritas há muitos anos e que teoricamente conhece bem a doutrina e está em sofrimento agudo. Porque o sofrimento bate à porta de todos nós. E imaginar que nós só sofremos porque não temos fé é uma maldade. Então, voltando à questão central, como eu posso ser bem-aventurado sofrendo? E por que eu sofro? Há uma questão por trás dessa experiência que é o sofrimento, que é, de alguma forma, nós imaginamos ou percebemos uma realidade e isso nos leva a criar expectativas sobre nós mesmos, sobre os fatos, sobre aquilo que nos causa dor, aquilo que nos causa prazer. E, frequentemente, quando alguma circunstância do mundo da vida, seja do lado de fora de nós, seja do lado de dentro de nós, não se conduz como nós esperávamos, isso de alguma forma nos causa sofrimento. É o que muitas vezes nós dizemos quando convivendo com alguém, dizemos assim: eu estou tão triste, estou tão magoado, por quê? Fulano me decepcionou profundamente. E por que fulano te decepcionou profundamente? Porque ele fez alguma coisa que eu jamais imaginei que ele faria. Descontando aí os casos, né, da mais arrematada má-fé das pessoas que se disfarçam para fazer algum tipo de estelionato, e nisso há uma intenção, quando as pessoas de fato não estão fazendo isso, e elas simplesmente se revelam de uma forma que nós não imaginávamos, somos nós os responsáveis pela ilusão ou é o outro? Porque o outro não é o que nós imaginamos, o outro é o que ele é. E se nós imaginamos de uma forma, né, mais cedo ou mais tarde vamos descobrir que a imaginação não bate com a realidade. E, frequentemente, a mesma mágoa temos conosco, porque nos vemos muito frequentemente agindo de maneira decepcionante para nós mesmos. E aí há um vazio, né? Porque, como nesse caso você pode atribuir a alguém a causa do seu próprio sofrimento? Não tem como. O sofrimento, ele pode ser construído através da consciência de várias formas. Joana de Ângeles tem um livrinho muito fininho chamado Plenitude, em que ela discute, segundo os princípios do budismo, quais seriam as causas do sofrimento. Eu não vou me estender aqui nesse alvo, mas ela convida a gente a pensar, né, que as causas do sofrimento advêm de várias circunstâncias. Uma delas é a questão dos condicionamentos. Eu me condiciono num determinado contexto ou
com determinados hábitos, com determinados valores, e eu entendo que eu sou assim e que eu não sou diferente daquilo. Ou que eu sou feliz de uma forma e sem aquela forma não posso ser feliz. E aí, a dinâmica da vida me convida a perceber que tudo é imperecível. E no instante em que aquela circunstância se modifica, eu perco a minha referência e passo a sofrer profundamente. Mas esse é um sofrimento condicionado às minhas escolhas, aos meus valores, porque eu poderia não precisar disso. Então, é muito comum que pessoas que, no ponto de vista material ou social, estejam em determinado círculo de relações, quando essas relações se modificam, o mundo da pessoa acaba. Aí você diz assim, mas isso é interesse material? Não. Veja, por exemplo, o caso das mulheres que amorosamente constroem a sua identidade no lar, cuidando, por exemplo, dos filhos, do marido, etc. E, como é natural, os filhos crescem e se transformam em adultos e seguem seus caminhos, graças, obviamente, à educação amorosa que tiveram e aos seus esforços. E essa mulher, que construiu sua identidade no papel de mãe, vê-se da noite para o dia sem essa referência, porque aquelas crianças não precisam mais da atenção daquela mãe. Precisam, talvez, da amiga, da companheira, mas daquela mãe, não. E se ela, de alguma forma, se condicionou a ser feliz no exercício daquela atividade, no instante em que os filhos crescem, paradoxalmente realizando, uma destinação que ela ajudou a construir, ela se transforma numa pessoa vazia e infeliz. Da mesma forma, alguém que durante muitos anos se condiciona a um trabalho e chega um momento de sua vida que vai se aposentar, paradoxalmente, no momento em que recebe o reconhecimento social por longo período de trabalho e certamente com muitas realizações, muitas vezes a pessoa se deprime, adoece, e alguns falecem muito rapidamente após a aposentadoria. Por quê? Porque se condicionaram fortemente a ser aquilo que eram no trabalho. E no instante em que isso não tem mais sentido, a vida para eles acaba. Também é uma forma de condicionamento. Então, observem que esse tipo de sofrimento não é uma vocação, nem é tampouco uma imposição da providência divina. É um processo natural, que na forma como nós escolhemos reagir a ele, acabamos sendo causadores de um sofrimento intenso e real. Porque, quando a gente olha para essas circunstâncias, e tem nome, sobrenome, um coração querido, e a pessoa se mostra sofrida, deprimida, por causa dessas circunstâncias, como você vai atendê-la? Com lógica pura? Dizendo simplesmente que esse é um sofrimento condicionado? Não é assim. É preciso construir um outro caminho. Só que esse outro caminho, muito frequentemente, é o único para que a pessoa que se fragilizou naquele processo de condicionamento descubra a si mesmo de uma outra forma e se liberte não só daquele condicionamento, mas do processo que ela pode repetir no futuro de se condicionar. Esse talvez seja o verdadeiro sentido da bem-aventurança. Porque todas as vezes que construímos uma experiência que para nós signifique sofrimento, precisamos, através dessa experiência, construir uma outra forma de ser, um outro modo de organizar a nossa consciência. E, a partir daí, a gente aprende a ser diferente. Ninguém pode fazer isso por nós. Deus não pode nos dar uma malinha compensadora para isso quando a gente chegar no mundo espiritual. E tanto é verdade que encontramos muitos ex-companheiros da casa espírita que, desencarnados, nos reportam viver desafios muito grandes, porque, apesar de tudo que sabem e de estarem numa condição relativamente confortável no mundo espiritual, se veem constrangidos a enfrentar esses mesmos desafios que ainda não superaram, porque ainda não estão na bem-aventurança de quem construiu um outro formato, de modo de ver, de sentir, de pensar. E isso é extremamente importante porque vamos frequentemente encontrar processos naturais, como o da maternidade, o da aposentadoria, o do envelhecimento natural,
que são universais. Todo mundo que é pai, se Deus quiser, vai ver seus filhos adultos, porque se não vir, terá um tipo de sofrimento realmente desafiador. Todos os filhos vão ver seus pais envelhecerem. Se não virem, sentirão o peso da orfandade precoce. E assim, todos aqueles que trabalham gostariam de viver a aposentadoria das suas funções. São todos processos naturais, num rol de outros tantos que a gente poderia enunciar. E todos esses, que poderiam ser o coroamento de um processo feliz, de autoestima, de autovalorização, se transformam em armadilhas, porque nos condicionamos a determinados padrões que são insustentáveis. Quando você olha uma criança pequena, como a que estava aqui treinando para ser oradora, né? E você diz a ela que aquele brinquedinho que ela gosta vai chegar um momento que ela não vai querer mais, ao imaginar que ela um dia vai se separar dele, ela chora profundamente. Mas imagine se ela passar como uma mulher adulta o resto da vida abraçada num bonequinho. Todo mundo que olhar isso vai entender que ela precisa de ajuda. Ninguém quer isso. Mas vai chegar uma hora que ela própria vai ver o simbolismo, pode até guardar o bonequinho na estante como um veículo de lembranças felizes, ou de que vai dar para a filha ou para alguém. Mas aquele bonequinho definitivamente morreu como símbolo que era no passado. Ou, digamos assim, cresceu para outras simbologias. Então, esse processo de crescimento, ele, de alguma forma, tem sempre o desafio da mudança, que pode ser causador de um sofrimento psíquico. Agora imagine, nós estamos o tempo inteiro nos modificando. E nessa modificação, temos a modificação da nossa cultura, do nosso ponto de vista, temos a modificação biológica, temos a modificação dos afetos, da política, da economia. O mundo inteiro em volta de nós está numa dinâmica. Estamos de passagem, uma passagem que parece cada vez mais acelerada. As nossas fixações em imagens determinadas e não em valores, nos aprisionam a referências que estão desmoronando embaixo dos nossos pés. E se nós não expandirmos a nossa consciência para perceber isso, estaremos repetidas vezes nos condicionando à infelicidade. Porque aquela beleza que eu tinha aos 20 anos, ela foi substituída por uma beleza que eu tenho aos 70, mas a de 20 não existe mais. A saúde que eu tinha quando eu tinha 15 anos foi substituída por uma ótima saúde aos 80, mas a saúde aos 80 é diferente da de 15. A casa espírita na década de 20 ou 30 tinha um formato. Na década de 20, num século depois, vai ter outro. Então a mudança, ela é contínua. A única coisa que não é mudada é a nossa individualidade. Mas quando nós vestimos essa individualidade com essas referências, nós, na verdade, começamos a criar uma masmorra em que seremos prisioneiros do sofrimento. Porque tudo que você ama, do jeito que você ama, vai desaparecer. Mas o amor não. É o que acontece quando você ama um neném e depois se transforma num homem de 50 anos. O amor que você tem por ele é o mesmo, mas convenhamos que tratá-lo como um neném não vai ser bom para ninguém. E se você imaginar que só pode ser feliz cuidando do seu neném, garanto a você que você vai arrumar um problema com ele, com você, com outros familiares, criando uma deformidade. Esse mecanismo de condicionamento é um dos que nos causam sofrimento. Mas existem outros. Muitas vezes existe o sofrimento do sofrimento. E esse é muito comum. Amanhã eu vou ter que ir lá naquela agência, no banco, para conversar com o gerente, para pagar não sei o quê. Aí o sujeito passa a madrugada inteira insone, imaginando a cena. Todos os diálogos, o sofrimento, o constrangimento, a dor, a dificuldade dele. E aquilo já vai gerando uma reação fisiológica miserável. O camarada já acorda com o trato intestinal alterado, o estômago ácido, uma dor de cabeça, a pressão alterada. Aí ele chega no banco, o gerente diz, puxa, quanto tempo o senhor não veio? Diz, olha, nós temos aqui uma linha especial de financiamento para clientes como o senhor. O senhor quer conhecer? E aí o camarada olha para o gerente e fica pensando assim, eu sou um idiota. Sofri tanto por nada. Ou então, você sente uma dorzinha, não sei o quê,
né? Aí alguém acha que pode ser isso, aquilo outro, você visita vários sites na internet e descobre que você pode ser portador de uma doença aguda e mortal. E aquilo gera, naturalmente, impressões desagradáveis. E aí, até que você consiga um exame médico, um diagnóstico, descobre que não é bem assim. E aí também você se acha um idiota, né? Por quê? Porque está sofrendo por antecipação. Então, muitas vezes, o medo do evento, ou o medo do sofrimento, se transforma num sofrimento ainda maior, porque alimentamos expectativas fantasiosas que causam efeitos materiais em nós, somatizações profundas. E quantas pessoas nós conhecemos que, diante do medo, nada fazem? Porque tem medo do que pode acontecer. E esse medo é tão grande que é preferível viver com ele do que viver com a circunstância real, quando a realidade geralmente é muito melhor do que nós imaginamos. Então, essas duas circunstâncias, elas frequentemente são causadoras de profundo sofrimento. E lembre-se, nós não estamos desacoplando essas duas atitudes ou processos psíquicos dos fatos reais. Os fatos naturais, a morte, o desemprego, a violência, tudo isso é real. Mas é uma realidade mediada pela nossa consciência e pela forma como nós lidamos com ela, assim como o envelhecimento, assim como a maternidade e outros processos. Então, qual é o movimento que nós precisamos fazer, considerando que a justiça divina nos dá uma base de oportunidades que sempre são a nosso favor? Porque a vida é, na verdade, uma grande escola, também é um grande hospital, uma grande oficina, e quantas outras metáforas nós quisermos usar. Ela se renova nos convidando a esse processo de construção das bem-aventuranças. Mas o que é ser bem-aventurado? Nós podemos substituir essa expressão por ser feliz. Nós sabemos que a felicidade, né, é proporcional ao estado de evolução. E, naturalmente, não imaginamos que sejamos integralmente felizes quando o nosso estado de evolução não é integral. Mas o que é a felicidade relativa? E muitas pessoas imaginam que a felicidade relativa é o seguinte: quando eu chegar lá no mundo espiritual, de preferência numa cidade, né, que povoa as minhas melhores expectativas, eu vou estar lá e vou olhar minha reencarnação e vou dizer, nossa, quantas coisas boas eu fiz, etc, etc. Mas observe, não é essa a bem-aventurança de quem viu os filhos crescer, de quem conseguiu se aposentar de um trabalho digno, de quem olha para trás e vê que trabalhou longamente pelas relações da casa espírita ou por qualquer outra causa, ou que se dedicou aos amigos ou à família? Qual é a diferença entre isso e chegar lá no mundo espiritual na condição de espírito desencarnado? O sentido do dever cumprido, da consciência pacificada, é o mesmo. Mas aqui, muitas vezes, ao invés de reconhecermos isso nos causa sofrimento. E muito frequentemente é o que vai acontecer com muitos de nós no mundo espiritual, se não avaliarmos as questões adequadamente. O que isso significa? Que nós podemos, de uma forma honesta, não cínica nem hipócrita, reconhecer as nossas dificuldades, reconhecer que estamos vivendo circunstâncias difíceis, porque certamente nós ajudamos a construí-las nessa ou em outra vida, mas não necessariamente sofrermos por causa disso, numa certa medida. Enfrentar a frustração, o desajuste, a carência, as limitações, querer e não poder, são experiências que são potencialmente desafiadoras, mas que não necessariamente precisam ser vividas numa manifestação aguda de sofrimento. E é aí que está o caminho. E é aí que está a experiência que muitos espíritos valorosos nos demonstram. Viveram circunstâncias desafiadoras, que de fato não eram confortáveis, mas não se desestruturaram por um sofrimento que lhes trincasse a identidade, que lhes obliterasse a consciência, que os impedisse de agir. E todas as vezes
que estamos vencidos por alterações graves no nosso comportamento psicológico, que nos desorientam, que nos desanimam, que nos fragilizam, nós, na verdade, estamos perdendo, de alguma forma, espaço para o sofrimento. Significa dizer que somos culpados também disso? Não, mas significa dizer que esse caminho talvez não seja o melhor e que precisamos buscar outros. No livro Conflitos Existenciais, existe um capítulo chamado Conflitos Existenciais, da Joana de Ângeles, que ela faz uma colocação que é muito interessante. Ela diz que todos nós somos seres dotados de um manancial de recursos imensos e que somos convidados pela vida o tempo inteiro a desenvolvermos esse manancial, mas que isso só se dá à custa do trabalho, da dedicação, da autotransformação, e que somos também convidados a corrigir escolhas anteriores, modos de ser que não nos fazem felizes, e precisamos enfrentar isso. Então ela diz que a vida é cheia de enfrentamentos, de desafios. E todas as vezes que nós não utilizamos os recursos disponíveis para lidar com esses enfrentamentos, nós criamos conflitos. E esses são os conflitos existenciais. Então observe que essa definição precisa nos sugere que todas as vezes que estejamos enfrentando um desafio de uma maneira inadequada, podemos convertê-lo, por escolha nossa, num conflito. E vamos sofrer por causa disso. Então, observe que, ainda por esta lógica, os enfrentamentos e os desafios são inevitáveis, no sentido de que nós os provocamos e eles vão acontecer. Mas o conflito é evitável. E não imaginemos que conflito seja simplesmente uma disputa de posições com alguém, como há os conflitos de terra, os conflitos de poder. Estamos falando da dor, do sofrimento, que existe em nós entre a dualidade, né? De ser e não ser, de fazer ou não fazer, de poder e não poder, de querer e não querer, e tantos outros, que se exteriorizam nos nossos comportamentos, nas nossas dificuldades, e que são muito frequentemente somatizados através de comportamentos. Alguns deles afetando a própria fisiologia do corpo e outros se mantendo no campo das emoções. E esses quadros, que geralmente levam a distonias emocionais, e hoje, segundo a Organização Mundial de Saúde, aproximadamente 16% da população da Terra tem algum quadro de distonia emocional, como ansiedade, depressão, pânico, etc. Então, faz a conta aí, 6 bilhões de vezes 16%, quanto é que dá? É muita coisa. Assim como as causas de afastamento do trabalho, hoje os estados alterados de comportamento psicológico rivalizam com outros acidentes de trabalho graves, etc. Estão se transformando na maior causa de afastamento do trabalho, ou de mobilização do trabalho. Por quê? Porque as pessoas estão adoecendo psicologicamente. E por que estão adoecendo psicologicamente? Porque, na verdade, estão em conflitos, estão usando recursos inadequados para lidar com seus próprios desafios. E estão sofrendo por causa disso. E aí a pergunta é, mas para que Deus está convidando essas pessoas a sofrer? Não está. Esse sofrimento não é uma construção divina. É, na verdade, uma estrada em que nós estamos caminhando por escolha. E aí, a bem-aventurança na estrada é a própria caminhada. Porque nós, em algum momento, vendo a inviabilidade desses processos, seremos convidados, pela força do tempo e, eventualmente, do próprio sofrimento, a descobrir outros caminhos dentro de nós que não estamos usando. Aí sim seremos bem-aventurados. Então, todas as vezes que nós estamos, né, com uma criança matriculada na idade certa na escola, a gente tem a sensação de que a coisa está bem encaminhada. Pense no sofrimento e na bem-aventurança da mesma maneira, porque quando eu estou matriculado na escola do autoconhecimento e estou vivendo a experiência do sofrimento, eu, na verdade, estou vivendo uma lição imprescindível para mim.
Por que imprescindível? Porque eu não posso me afastar das construções que eu mesmo fiz. Se eu fizesse outras, eu viveria outras experiências. Mas no instante em que eu fiz aquelas, eu vou viver as experiências nas quais eu me matriculei. E nisso não reside nenhuma fatalidade. Por isso as provas, as dificuldades que nós vivemos, não são imposições de fora para dentro pela providência divina. São, na verdade, consequências dessa interação que fizemos com o ambiente. Quantas vezes, por exemplo, nós estamos num momento de grande dificuldade e vem um amigo querido e nos dá uma ajuda de tal sorte que o que parecia impossível se transforma numa coisa simples. Mas aquele amigo que te ajudou está envolvido com você em duas circunstâncias. Primeiro, é alguém que desenvolveu qualidades que permitiram a ele te ajudar. E segundo, tem com você uma relação de amizade, de gratidão, que possivelmente você ajudou a cativar e que nessa hora te socorre. Esse é o outro lado das lições. Por quê? Porque quando nós compreendemos o próximo, construímos com eles relações de alto valor, essas relações nos alimentam, nos sustentam, nos ajudam. Pensa o que uma casa espírita significa. Vocês já viram os vínculos que nos unem? Não são vínculos funcionais. Nós não temos interesses em progressão de carreira. Temos quase sempre um trabalho 100% voluntário, exceto, naturalmente, aqueles, em algumas circunstâncias, que fazem trabalhos mediante CLT e que não são para casa. É o caso que nós temos na nossa, por exemplo, de pessoas que estão incumbidas da limpeza. Por que a casa espírita funciona? O que faz a casa espírita funcionar? São os espíritos? Não. Eles estão por toda parte. Mas quando a gente constrói uma casa espírita, e esse nós significa dizer os encarnados e os desencarnados, são as nossas escolhas, são as interações que nós criamos, são o exercício da consciência que faz com que a gente olhe para o outro de uma forma, se comporte, queira fazer coisas. E esse processo individual e coletivo vai criando isso, que é, por exemplo, o Fabiano, que vai passando de geração em geração. Vocês já pensaram o que um centro espírita consegue fazer? Cada um de nós, certamente, que vem aqui, tem muito a agradecer ao que essa casa oferece. E certamente percebe que pode contribuir, mas a gente fica assim com uma sensação de que, por mais que faça, a gente nunca dá conta do que recebe. Por que isso acontece? A razão é muito simples. Primeiro, porque é possível. Se não fosse, não aconteceria. E segundo, porque nós queremos. Então, repare, cada ato desse construído aqui vai transformando cada um de nós e vai dando uma vida própria a essa instituição que é absolutamente voluntária. Mas uma vez que essa coisa viva que são os nossos atos vão se entrelaçando, construindo uma cultura, construindo uma forma de gestão, construindo formatos como esse, isso ganha uma vida que nos sustenta e sustenta outros. Esse processo não é um processo de sofrimento. Mas para algumas pessoas, talvez você diz, olha, você, presta atenção, vem aqui, os próximos 30 anos você vai fazer isso aqui nessa casa. O sujeito olha assim, 30 anos? Que sofrimento! O que eu fiz para merecer isso? Mas quem frequenta uma casa há tanto tempo assim, e se dedica, você acha que é um sofrimento fazer isso? Mas o ato é o mesmo. A sua vivência fez com que isso se transformasse em algo que te preenche, que te dá significado, que absolutamente não tem nada a ver com sofrer. Mas para outra pessoa, essa proposta seria um martírio. E se nós tirarmos essa metáfora do centro espírita e levarmos para a família, para o ambiente profissional, qualquer outro, qual é a diferença que tem entre lá e aqui? Nenhuma. Só que aqui, por uma série de circunstâncias, nós entendemos que essa dedicação e esses resultados são meritórios. E em outros lugares, embora a vida nos convide a fazer a mesma coisa, nós não conseguimos enxergar dessa maneira. Mas nós que estamos aqui, estamos lá.
Da mesma maneira que ao construirmos aqui uma forma de ser e de interagir, que para nós é sinal de bem-aventurança, porque a gente atravessa aquela porta e diz, como eu me sinto bem aqui. Esse sentir bem não é porque você está no centro espírita, mas é porque você se identifica e, ao estar no centro espírita, você vive aquilo que você tem de melhor. Então, você está vivendo a sua bem-aventurança e encontrando nesta casa um ponto de apoio que te ajuda a viver isso. Mas se você estiver no seio da sua família, num contexto feliz, você vai estar bem-aventurado lá também. Da mesma maneira que muitos companheiros chegam à casa espírita e não estão em bem-aventurança nesse sentido, estão em sofrimento agudo. E demoram, às vezes, bastante tempo até lidar com isso para encontrarem essa bem-aventurança. Então, o convite, que a doutrina espírita nos faz vai mais além do que o sentido de perceber que há nas causas potenciais do sofrimento uma lógica divina e não um sentido aleatório. E essa lógica, a nossa fé, ajuda a organizar. Mas acredito que não seja suficiente nós nos limitarmos ao entendimento dessa relação lógica de causa e efeito, porque ela não é potente para consolar, em muitas circunstâncias, aqueles casos agudos de sofrimento. Porque ele foi construído, esse sofrimento, por formas de ser que o próprio indivíduo ainda não identificou. E nós precisamos ajudá-los, e a nós mesmos, a viver de uma outra forma que não seja sofrer, porque o sofrimento não é obrigatório. E aí, evocando, aquilo que Joana de Ângeles nos convida a pensar, nós somos convidados aos enfrentamentos que nos transformem. Isso a lei divina organiza, mas os conflitos somos nós que fazemos. E, se você pensar nisso, todas as vezes que você se defrontar com uma situação de conflito, seja internamente ou externamente, talvez valha a pena você se perguntar, lembrando dessa frase. Mas, espera aí, se eu estou vivendo alguma coisa que me desafia, mas eu não sou obrigado a viver o conflito, e o conflito quase sempre é porque eu não estou usando os recursos adequados, onde é que eu estou errando? Porque a simples percepção e convicção de que o conflito não é uma construção obrigatória, nem ela é inevitável, porque eu estou na presença de A, B, C ou D, ou dessa ou daquela circunstância, nos convida a olhar uma realidade mais ampla e procurar soluções que estão disponíveis e que talvez antes nós não acreditássemos que existissem. E isso nos convida a um outro tipo de atitude crítica e proativa para fazermos diferente do que estamos fazendo, ao invés de simplesmente entendermos que, sendo filho da mãe que eu tenho, ou casado com o marido que eu tenho, ou tendo a filha que eu tenho, ou tendo o presidente que eu tenho, ou seja o que for, eu não posso ser feliz. Não tem solução para isso. Isso é um conflito sem solução. Não existe isso. Não sou eu quem digo. É Joana de Ângeles. E, naturalmente, aí sim, não será difícil para nós fazer uma associação direta entre conflito e sofrimento, porque o conflito geralmente causa sofrimento. E talvez possamos fazer o contrário e perceber que, frequentemente, quando nós sofremos, é porque estamos em conflito. E por que estamos em conflito? Porque, a despeito de termos recursos que poderiam nos ajudar a enfrentar a vida com circunstâncias diferentes, nós não usamos. E aí aquilo que poderia ser viável ou mais fácil se transforma num processo impossível. Naturalmente, esse não é um raciocínio mágico que faz com que, da noite para o dia, processos que fomos construindo através de escolhas de longo prazo, magicamente sejam modificados simplesmente por essa visão. Mas, naturalmente, também, há muitas coisas que podemos, a partir de hoje, não fazer, e outras que vimos fazendo de uma certa forma inadequada, podemos recondicionar. E quantas vezes, através de uma frase, de algo que ouvimos,
de uma atitude, nós temos assim uma espécie de insight e nos vimos como somos fazendo alguma coisa. E aí a gente olha e diz, isso está errado. Agora eu entendi o que fulano me disse, porque às vezes as pessoas dizem assim, você é assim, você faz isso, você não me conhece. Mas às vezes a pessoa está tendo uma visão que você não reconhece de si mesmo. E na hora que você descobre o fundo de verdade que tem ali, você descobre que precisa fazer alguma coisa. E às vezes descobre um veio importante para enfrentar coisas que estão te fazendo sofrer. Por isso, meus amigos, a nossa fé espírita é um alicerce poderoso de nos dar uma referência de que a vida tem um nexo, de que os recursos, porque são obra do amor divino, sempre fazem todas as nossas circunstâncias de vida terem um sentido, serem viáveis. E se nós procurarmos, vamos perceber que eles estão ao nosso alcance, às vezes de uma forma generosa, e muito frequentemente nós não os usamos. E ao não usá-los, aquilo que poderíamos fazer, não fazemos. Ou fazemos de uma forma que nos maltrata quando não precisaria ser assim. E esse mesmo equívoco que todos fazemos, o próximo faz. E muito frequentemente a gente percebe com tanta clareza que diz assim, não entendo por que fulano está passando por isso, era só fazer assim, mas esse só o camarada não consegue. A mesma coisa possivelmente acontece com a gente muitas vezes. Então, vamos procurar, né, nessa reflexão das bem-aventuranças, imaginar não essa vida futura, onde nós vamos ter assim um prêmio pelo bom comportamento, porque eu de fato não acredito nisso, conversando ao longo dos anos com aqueles que já voltaram para a pátria espiritual. Mas eu tenho convicção que a gente pode se transformar e sofrer bem menos do que está sofrendo, porque esse sofrimento não é uma predestinação. E insisto, os desafios, os enfrentamentos, eles estão colocados na nossa vida, inclusive com o nosso consentimento e a nossa participação, como ferramentas da nossa autotransformação. Mas o sofrimento e os conflitos não, são escolhas nossas. E quanto mais nós pensarmos nisso, cada vez menos mecânico se transforma o processo de nós sofrermos, e talvez mais livres nós estejamos para lidar com isso, e mais solidários possamos estar para lidar com o sofrimento do próximo. Porque, insisto, a fé espírita não nos imuniza do sofrimento, não desse sofrimento que vem de dentro. E a gente precisa pensar nisso com muito carinho, para não fazer da fé uma espécie de armadilha ou cilada, em que ao entrar nela, nós nos desumanizamos, porque já que eu sou espírita, e eu acredito em tudo isso, eu não tenho o direito de sofrer. E se eu sofrer, é porque eu sou duplamente ruim. Eu, além de estar sofrendo, eu não tenho fé. Porque se eu tivesse, eu não sofria. Não façam isso com vocês, nem com ninguém. Porque não foi isso que nós podemos observar nas atitudes de Jesus. A busca da consolação, a busca do apoio, a busca do levanta-te e anda, é sempre a exortação a que o indivíduo se ponha de pé, que caminhe, que não torne mais a cometer os erros que tomou. Isso é a forma da gente parar de sofrer. Fora as abordagens de outro tipo que nós desenvolvemos e que nos aprisionam. Então, somos todos bem-aventurados quando estamos aflitos, somos todos bem-aventurados quando estamos enfrentando dificuldades, né, no ato de enfrentá-las, não como uma proposta futura. Muito embora estejamos no futuro, naturalmente, recolhendo as consequências dos aprendizados e das escolhas que nós fizemos. Muito obrigado. Boa noite. Então, meus irmãos, o Leidervan